O nosso cérebro tem uma capacidade simplesmente incrível de se adaptar, de se curar, um processo que a gente chama de neuroplasticidade. Agora, e se fosse possível hackear esse sistema? Usar essa capacidade a nosso favor para acelerar a recuperação depois de um AVC? É exatamente sobre essa ideia que vamos conversar hoje, explorando uma pesquisa super inovadora que combina uma ilusão de ótica com estímulos magnéticos. Basicamente, é uma forma de enganar o cérebro para que ele se regenere. Para a gente entender o tamanho do impacto disso, vamos começar com um número bem direto: 75%. É essa a porcentagem aproximada de sobreviventes de AVC que ficam com alguma dificuldade de movimento no braço ou na mão. Isso, claro, não é só uma estatística fria. São milhões de pessoas pelo mundo que passam a ter dificuldades em tarefas do dia a dia. E essa dificuldade motora, essa disfunção, muda completamente a qualidade de vida. Atividades que antes eram simples, sabe, como se vestir, preparar uma refeição, de repente viram desafios enormes. É por isso que encontrar terapias de reabilitação que sejam realmente eficazes é uma das maiores prioridades da medicina hoje em dia. É aqui que a coisa começa a ficar muito interessante. E se a solução não fosse focar só no membro que foi afetado? E se a gente pudesse usar uma ilusão, um truque inteligente, para convencer o próprio cérebro a fazer o trabalho de se reconectar e reparar os caminhos neurais que foram danificados? A primeira peça desse quebra-cabeça se chama Terapia do Espelho Digital, ou DMT, para facilitar. É, na verdade, uma versão super high-tech de uma técnica que já existe, mas com algumas vantagens bem importantes. Funciona assim, de um jeito bem engenhoso. O paciente move o braço bom, o que não foi afetado, e, ao mesmo tempo, olha para uma tela que mostra uma imagem espelhada desse movimento, só que sobreposta no lugar do braço com dificuldade. O resultado? O cérebro vê um membro que estava fraco ou paralisado se movendo perfeitamente. É uma ilusão visual muito, muito poderosa. Mas qual a grande vantagem da versão digital? Por que não usar só um espelho comum? Bom, um espelho físico tem várias limitações de espaço, de ângulo. Já a versão digital, com câmeras e software, cria uma ilusão muito mais imersiva, muito mais convincente. Isso não só aumenta o engajamento da pessoa no tratamento, como também permite uma variedade bem maior de exercícios. Certo, mas como é que uma ilusão visual se transforma em recuperação física de verdade? A resposta está toda no mecanismo por trás desse engano, que incentiva o cérebro a fazer o trabalho pesado de se reconectar. O processo neurológico é fascinante. Quando o cérebro recebe aquela informação visual do movimento perfeito, isso ativa o sistema de neurônios espelho e as áreas motoras dos dois lados do cérebro. Em outras palavras, o cérebro é levado a acreditar que o membro afetado está de fato se movendo. Essa ativação repetida, dia após dia, ajuda a promover uma reorganização das conexões neurais e melhora a comunicação entre os hemisférios cerebrais. É como se estivéssemos religando os circuitos que foram danificados. Mas os pesquisadores foram além. Eles pensaram: ok, a gente tem essa abordagem que começa no cérebro e vai de cima para baixo. E se a gente combinasse isso com uma que funciona ao contrário, de baixo para cima, começando lá nos nervos do próprio membro? Vamos ver no que se deu. E aqui entra a segunda ferramenta, a estimulação magnética periférica repetitiva, ou RPMS. Pense nela como um estímulo direto. Pulsos magnéticos são aplicados no membro, fazendo os músculos contraírem. Isso gera um sinal sensorial bem forte que viaja dos nervos do braço até o cérebro, como se dissesse: "Ei, atenção aqui, este membro está ativo, está funcionando." E essa frase resume perfeitamente o coração do estudo. A terapia do espelho digital atua no centro, que é o cérebro. A estimulação magnética atua na periferia, ou seja, nos nervos do braço. A grande hipótese é que juntas elas criam um ciclo de feedback positivo, que é muito mais poderoso do que cada uma delas agindo sozinha. Claro, uma hipótese boa como essa precisa ser testada com todo o rigor científico. E é exatamente isso que os cientistas por trás deste estudo estão fazendo. Eles montaram um experimento para medir se essa combinação realmente funciona melhor na prática. O estudo é o que chamamos de ensaio clínico randomizado e controlado, que é o padrão ouro da pesquisa médica. Ele tem 46 participantes e é cego simples. Isso significa que os avaliadores que medem os resultados não sabem qual tratamento cada paciente recebeu, o que é fundamental para evitar qualquer tipo de viés na análise.
Os participantes foram divididos, de forma aleatória, em 2 grupos. Um grupo, o de intervenção, recebe as 2 terapias juntas, a estimulação magnética e a terapia do espelho digital. Já o outro grupo, o de controle, também recebe a estimulação magnética, mas no lugar da terapia do espelho, faz um exercício sem aquele feedback visual. Essa comparação direta é o que vai dizer se é a ilusão do espelho que faz a diferença. E para saber se o tratamento está funcionando, os pesquisadores medem várias coisas antes e depois das 4 semanas de terapia. Eles olham melhorias na função motora geral, na destreza da mão, na força para segurar objetos e, o que é talvez o mais importante, o impacto real disso nas atividades da vida diária da pessoa. Então, o que tudo isso pode significar para o futuro da recuperação de um AVC? Bom, este estudo, mesmo que ainda esteja em andamento, já aponta para um caminho de reabilitação muito mais integrado, muito mais inteligente. E uma coisa muito importante que mostra a seriedade do trabalho é que os próprios pesquisadores reconhecem as limitações do estudo. Por exemplo, ele é cego simples, não duplo cego, e também não tem um acompanhamento de longo prazo para ver se os efeitos continuam. Ser transparente sobre isso é um sinal de boa ciência. E o mais legal é que isso não é teoria, não é algo distante. A pesquisa está acontecendo agora. O recrutamento dos pacientes começou no final de 2023 e os resultados finais, que vão confirmar ou não essa hipótese, são esperados para depois de abril de 2026. E isso tudo nos deixa com a grande questão final. Será que estamos diante de uma nova era na reabilitação? Uma era onde combinar tecnologias que estimulam o cérebro por cima e os nervos por baixo vai se tornar o novo padrão de tratamento? Os resultados desse estudo podem muito bem nos dar essa resposta.